Alô, pessoal, tranquilito no mais? Esta é a segunda parte da entrevista com o professor Dr. Flávio Rabelo da Universidade Federal de Lavras. Conversamos sobre a mitigação de estresses das plantas através da utilização de nutrientes corretos e também de bioestimulantes. É imperdível! Faz um tempo que entrou e existem vários bioestimulantes no mercado brasileiro que argumentam que ajudam a atenuar esses problemas. Então, será que você pode nos comentar um pouco dos dados científicos, né? Do que nós temos de bioestimulantes, quais que eventualmente você conhece que funcionariam, né? As substâncias que seriam importantes, porque há uma variedade imensa de bioestimulantes no mercado. E a outra questão que eu sou muito perguntado, como eu não trabalho bem nessa área, né? Porque bioestimulantes entra numa área de muito fisiologia, e muitos trabalhos que eu vejo, que eu leio, eles mostram muitos bioestimulantes, vamos dizer assim, melhorando a eficiência de enzimas, muitos dados fisiológicos. Mas há dados consistentes, experimentos de longo prazo com bioestimulantes mostrando ganho de produtividade, além desses efeitos fisiológicos? É extremamente importante essa pergunta que você fez, Nelson, mas vamos lá então para responder ela em partes. Para quem nos ouve, no início dessa nossa conversa, nós falamos que iríamos tratar do assunto nutrição de plantas para mitigação de estresse, né? Então, o que nós fizemos até agora foi entender o que é estresse, identificar como a intensidade e a duração desse estresse podem prejudicar o desenvolvimento da planta, ver que há um efeito genotípico sobre a capacidade de adaptação da planta ao estresse. Então, vamos pensar, planta extremamente adaptada a um estresse, a princípio não precisaria, né, de ajuda, de uma intervenção humana para melhorar a produtividade dela. O que a gente precisaria fazer é melhorar a capacidade de produção daquelas plantas menos tolerantes. E aí vimos também que há uma série de processos que ocorrem a nível celular, molecular, fisiológico, para que a planta adapte a sua condição ao estresse que ela está sofrendo. Então, para que ela adapte ao estresse que ela está sofrendo, há uma série de alterações metabólicas relacionadas a uma maior ou menor síntese de determinada proteína, de determinada enzima, de determinado composto secundário, por exemplo, um composto nitrogenado que vai ser mais sintetizado para atuar na tolerância da planta ao estresse. Então, para que nós façamos essas modificações a nível celular, nós podemos utilizar de algumas ferramentas. Por exemplo, bioengenharia, inserir determinado gene que vai conferir maior resistência a determinado tipo de estresse. E aí entra, finalmente, então, a questão da nutrição de plantas para mitigação de estresse, por meio dos bioestimulantes, que você quer saber um pouco mais, e por meio também dos nutrientes de planta. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os bioestimulantes. E aí, eu peguei a definição que está na página do Ministério da Agricultura e Pecuária e sintetizei muito essa definição, porque a definição que está lá é extremamente longa. Mas a definição de bioestimulante, qual é? Substância natural aplicada na planta, na semente ou no solo, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento da planta. Então, isso é um bioestimulante.
E aí, Nelson, não dá para generalizar as respostas das plantas aos bioestimulantes, porque há várias classes de bioestimulantes. Por exemplo, substâncias úmicas, hidrolisados de proteína, extratos de alga, quitosana, compostos inorgânicos, fungos micorrízicos arbusculares, rizobactérias promotoras de crescimento. Então, vejam a quantidade de classes que há dentro dos bioestimulantes. Então, não dá para generalizar. As plantas que vão receber uma substância úmica provavelmente vão apresentar uma resposta diferente daquelas que vão receber um hidrolisado de proteína. Mas, de maneira geral, o que os bioestimulantes alteram nas plantas? Quando uma planta está sob uma condição de estresse, e aqui nós temos exemplos de uma planta sob uma condição de estresse salino, de estresse causado por metais pesados, o que acontece? Uma menor produção de biomassa, desbalanço nutricional, a condutância estomática da planta diminui e, com isso, há uma queda na fotossíntese. Então, a eficiência fotossintética diminui, o estresse oxidativo e a geração das espécies reativas de oxigênio aumentam. Então, essa é uma planta possivelmente de baixa tolerância ao estresse salino e ao estresse causado por metais pesados. Então, ela não consegue lidar sozinha com aquele estresse que ela está sofrendo no campo. Então, ocorre todas essas alterações negativas. E quando nós aplicamos, então, os bioestimulantes, o que a gente promove na planta? Um aumento na produção de biomassa. Por quê? Porque a planta consegue ajustar o metabolismo dela para conferir uma maior tolerância ao estresse. Os bioestimulantes, de maneira geral, agora falando, eles contêm nutrientes, contêm hormônios, e esses nutrientes e hormônios, por exemplo, são fundamentais naquela cascata de eventos mencionada anteriormente para que a planta adapte o seu metabolismo para que ela tenha, então, maior tolerância ao estresse. E aí, essa adaptação também, Nelson, ela depende muito do tipo de estresse que a planta está sofrendo. Porque o processo de adaptação para salinidade é um. Para a adaptação à alta intensidade luminosa é outro. Então, como há inúmeras classes de bioestimulantes e inúmeros fatores de estresse, é difícil generalizar. Mas, tentando fazer isso, mesmo contraindicação, então, volto a reforçar, os bioestimulantes contêm, de maneira geral, nutrientes e hormônios que vão ajudar naquela cascata de sinalização, na síntese de compostos que vão conferir proteção às plantas. E aí você me perguntou também, mas a aplicação desses bioestimulantes aumenta mesmo a produtividade das culturas? E aí eu sugiro que vocês acessem esse estudo aqui publicado na Frontiers in Plant Science. Ele é de livre acesso, todo mundo vai conseguir acessar esse estudo, onde os autores, 2 anos atrás, fizeram uma compilação, coletaram dados, se eu não me engano, de 180 estudos com bioestimulantes. E aí fizeram uma série de análises estatísticas e verificaram que, de modo geral, há um aumento na produtividade das plantas de 16%. Então, quando aplicamos bioestimulantes, nós podemos aumentar a produtividade das plantas, em média, em 16%. Só que eles trouxeram também resultados extremamente interessantes com relação à aplicação de bioestimulantes. Quanto pior é o cenário que a planta está exposta, melhor é a resposta que ela vai dar à aplicação de bioestimulantes. Então, vamos imaginar que a gente está trabalhando com uma cultura, pode ser o milho, e que ela esteja sendo extremamente bem manejada.
desde assuntos relacionados à fertilidade do solo, nutrição, até aplicação de produtos fitossanitários. Ela está sendo extremamente bem manejada. Quando eu aplico bioestimulante visando o aumento de produção nessa situação, o aumento de produção é mínimo. Não cobre nem o gasto com a aquisição do bioestimulante. Então, eu vou aplicar bioestimulante quando? Quando o cenário ao qual a minha planta está submetida é o pior possível. Não fiz um bom preparo de solo, as raízes da planta não se aprofundaram no perfil do solo, está tudo em superfície, a planta está submetida aos mais variados tipos de estresse. Então, nessa condição, se eu aplicar o bioestimulante, a resposta da planta vai ser muito maior. E aí, eles trouxeram alguns dados também mostrando que, por incrível que pareça, a resposta da planta é melhor quando eu aplico o bioestimulante no solo. Muita gente pensa que é quando se aplica na semente ou na própria planta. Mas a resposta que esse artigo traz é diferente. Quando eu aplico o bioestimulante, e aí, evidentemente, vai depender também do bioestimulante que eu estou trabalhando, a resposta é melhor quando ele é aplicado via solo. Então, a mensagem que fica aqui com relação aos bioestimulantes, só use em cenários ruins. É o que a gente sabe até o momento. Em cenário bom, não é rentável a utilização do bioestimulante. Excelente, Flávio. Isso é uma informação fantástica. Aqui na tela, né, você já deixou o trabalho de livre acesso. Fantástico. Eu acho que vai ser muito interessante. Flávio, e sobre os nutrientes, né? Finalmente. Eles podem amenizar o estresse das culturas? Agora nós vamos mergulhar de fato na questão da nutrição para mitigação de estresse, né? Vocês perceberam até agora que para que a planta tolere determinado tipo de estresse, ela precisa sofrer uma série de alterações no seu metabolismo, para que haja um ajuste metabólico, então, para que haja uma maior produção de metabólitos, especialmente metabólitos secundários, que vão conferir uma maior tolerância à planta a determinado tipo de estresse. E para que ela sofra esses ajustes e possa produzir esses compostos, especialmente os metabólitos secundários, é preciso que a planta tenha material dentro dela. Esse material é o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio e os nutrientes, que estão divididos em macro e micronutrientes, e os elementos benéficos também. Nós não vamos passar por todos eles aqui, porque senão isso daqui é tema para uma aula de 4, 8 horas de duração. Vamos dar só alguns exemplos. Para que a planta adapte o seu metabolismo ao estresse que ela está sofrendo, ela precisa sintetizar proteínas. E para que haja síntese de proteínas, ela precisa do quê? Nitrogênio. Se eu não forneço nitrogênio adequadamente, não vai ter síntese de aminoácido, não vai ter síntese de proteína. E aí as enzimas, por exemplo, que atuam na mitigação das espécies reativas de oxigênio, que são as enzimas antioxidantes, superóxido desmutase, catalase, ascorbato peroxidase, elas são sintetizadas em menor quantidade. Então, o estresse oxidativo não é minimizado em uma condição de menor suprimento de nitrogênio. E toda vez que a planta está sob algum tipo de estresse, as alterações metabólicas que ela sofre culminam, resultam na menor absorção de nutrientes. É inevitável isso. Então, eu tenho que manejar adequadamente o suprimento de nitrogênio, tomando ele como exemplo, mas o mesmo vale para outros tipos de estresse. E aí eu vou voltar, então, no exemplo do cádmio, que a gente tem adicionado no solo por meio da aplicação de fertilizantes fosfatados. Esse cádmio entrou na planta, vai causar uma série de danos, a planta precisa adaptar o seu metabolismo a ele,
e aí precisa que haja, então, uma maior síntese de glutationa, que é o principal antioxidante não enzimático das plantas, e precisa que haja uma maior síntese de fitoquelatinas, para que essas fitoquelatinas quelatem, complexem o cádmio e transportem ele para o vacúolo. Mas só haverá a síntese dessa glutationa e dessa fitoquelatina se o suprimento de nitrogênio e de enxofre for adequado, porque eles são componentes, por exemplo, da cisteína. É um aminoácido de planta e essa cisteína é componente da glutationa reduzida e também da fitoquelatina. Então, se o suprimento de nitrogênio e enxofre é limitado, a resposta da planta não vai ser boa. Então, tratando dessas questões, elucidando-as, dando os exemplos, que a gente consegue ver o quão importante é o adequado suprimento de nitrogênios. E aí vou dar mais um exemplo de um elemento benéfico que tem sido muito utilizado hoje em dia para mitigação de estresse em plantas, que é o selênio. O selênio já tem duas funções muito bem estabelecidas. Uma delas é o estímulo na síntese de antioxidantes, sejam eles enzimáticos e não enzimáticos. Então, quando eu aplico selênio, eu promovo um estímulo na planta com relação à síntese de antioxidantes. E outra função muito bem estabelecida do selênio é na restauração da capacidade das membranas que recobrem as organelas celulares, especialmente a membrana que recobre o cloroplasto. Porque quando há um predomínio das espécies reativas de oxigênio, começa a haver uma degradação da membrana. Então, o cloroplasto não funciona da maneira como deveria. Então, o que acontece é uma redução na atividade fotossintética. Mas quando eu aplico o selênio, ele então restaura esse dano causado por determinado tipo de estresse na membrana e também estimula uma maior síntese de antioxidantes, que vão fazer, então, o balanço entre as espécies reativas de oxigênio e os próprios antioxidantes. Esse balanço tem que haver para que a planta consiga crescer adequadamente. Então, eu vou ficar só nesses 3 exemplos, Nelson, porque senão prolongaríamos muito o assunto aqui. Imagina falar da função de cada um dos nutrientes e como eles podem minimizar o estresse, mas volto a deixar aqui os meus contatos, tanto o e-mail quanto o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato e saber um pouco mais como esses elementos podem minimizar o impacto causado pelos estresses. E aí, Nelson, vou exemplificar aqui, mas será que a aplicação desses elementos, alguns deles nutrientes, realmente aumenta a produção ou a produtividade da cultura? Olha um primeiro exemplo aqui, a aplicação de zinco em feijão mungo ou feijão verde. A aplicação de zinco promoveu um aumento de 45% na produção do feijão mungo, um aumento de 40% na produção de lentilha, um aumento de 54% na produção de grão de bico, e por aí vai. Então, veja como a aplicação de nutrientes pode contribuir para o aumento da produção de alimentos por minimizar o impacto, os danos causados pelos variados tipos de estresse que a planta está sofrendo no campo. Então, aqui esses resultados deixam claro como a aplicação de nutrientes pode contribuir para minimizar os estresses. E aí, alguém pode se perguntar, a aplicação de nutrientes ou elementos benéficos é garantia de atenuação de estresse ou aumento de produtividade? Então, se eu apliquei zinco, se eu apliquei cobre, manganês, nitrogênio, independentemente
do elemento que eu apliquei. Isso vai garantir que eu vou atenuar estresse e aumentar a produtividade? Não, de forma alguma. E aqui eu trago mais um estudo. Esse daqui foi conduzido por um amigo seu, Bebeto, professor Luiz Roberto Guimarães Guilherme, professor da Universidade Federal de Lavras também, no qual eles avaliaram o efeito da aplicação de selênio na atenuação da seca em café. E aí esse estudo é muito interessante, ele traz muitas respostas, porque eles avaliaram, entre outros fatores, quando é que eu devo fazer a aplicação desse selênio. Eu devo aplicá-lo quantos dias antes do estresse ou quantos dias pós-estresse. E aí eles fizeram uma série de avaliações, mensurando atividades de enzimas antioxidantes, como as corbato peroxidase, catalase, glutationa redutase, enfim, avaliaram vários fatores aqui relacionados à geração das espécies reativas de oxigênio e à mitigação das mesmas. E qual resultado eles encontraram? Que eu devo aplicar o selênio antes que o estresse incida sobre a planta. E outro resultado extremamente interessante que eles viram, se eu aplicar o selênio pós-estresse, ou seja, a planta já está estressada pela seca, a seca já incidiu, a planta já está estressada, aí eu resolvo aplicar o selênio na melhor das intenções, visando mitigar o estresse, mas o que acontece? Eu maximizo aquele estresse que a planta está sofrendo. Se eu aplico o nutriente pós-estresse, ao invés de diminuir o estresse, eu aumento o estresse. Veja o quão interessante é esse estudo e a resposta que ele nos traz. Então, isso ajuda a responder algumas perguntas que ficam em relação ao uso dos nutrientes para mitigação de estresse em planta. Em qual momento eu devo aplicar esse nutriente? Parece claro, já com base nesse resultado e em outros resultados já disponíveis na literatura, eu tenho que aplicar o nutriente ou o elemento benéfico antes da incidência do estresse. Uma vez que o estresse já incidiu, o que eu vou fazer é maximizar esse estresse se eu aplicar o nutriente. Esse parece ser uma resposta já bem estabelecida para a pergunta: em qual momento aplicar? Aplico antes do estresse. Mas, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Na questão do feijão que você falou, se o solo estiver bem suprido de zinco, né? A aplicação de zinco para estresse mesmo assim funcionaria? Ou o estresse seria maior pela deficiência do zinco? Quer dizer, que eu pergunto, se fizer uma boa adubação, uma boa avaliação e aplicar zinco porque precisa, ou não aplicar, pensando se eu não aplico zinco num solo que tem alto zinco, eu vou esperar a resposta em relação ao estresse ao zinco aplicado, se eu tiver zinco alto no solo ou não? Para responder essa sua pergunta, Nelson, tem que usar a melhor resposta dos engenheiros agrônomos, né? Depende. Vai depender muito, por exemplo, do tipo de estresse que a planta está submetida. Vamos pensar que o solo está com nível adequado de zinco, a planta está estabelecida, vamos pegar o teu exemplo, o feijão está naquele solo e ele está com nível adequado de zinco. Mas vamos pensar que esse solo, por algum motivo, está compactado ou sofreu uma inundação. Quando ele está compactado ou está inundado, o que acontece? Diminui a troca de oxigênio que tem no solo com as raízes. Então, o nível interno de oxigênio molecular, o O2, nas raízes, é menor nessa situação. Então, quando o nível de oxigênio é menor, o que acontece? Uma menor taxa de respiração radicular.
E essa taxa de respiração radicular é fundamental para a geração de energia que é utilizada na absorção de nutrientes. Então, a absorção de nutrientes, na grande maioria das vezes, ocorre contra um gradiente de concentração. Ou seja, na solução do solo, o nível ou a concentração do nutriente é muito menor do que dentro da raiz. Então, ele tem que passar de um lugar onde a concentração é menor para um local onde a concentração é maior. Isso é contra um gradiente de concentração. E para que ocorra a absorção contra um gradiente de concentração, é necessário empregar energia. Então, a planta tem que utilizar energia. E se ela não tem essa energia disponível, o que vai acontecer? Uma redução na absorção do nutriente, que é caso comum quando as plantas estão expostas a algum tipo de estresse. De maneira geral, há uma redução na absorção dos nutrientes. E aí, continuando nesse cenário de alagamento ou de compactação, o nível de zinco já é adequado, mas a planta não consegue absorvê-lo via raiz, porque não tem energia disponível. Então, qual ferramenta eu posso utilizar? A aplicação de zinco via foliar. Então, vai depender muito, Nelson, do tipo de estresse que a planta está submetido. Isso vai influenciar muito na questão, vou aplicar o nutriente via raiz ou via foliar? Mas, de maneira geral, o que nós estamos vendo com os resultados de estudos que avaliam nutrição e estresse é que os melhores resultados vêm com a aplicação foliar. Mas não dá para generalizar essa questão. E aí, com relação à dose de aplicação, vai depender muito da planta, vai depender muito do tipo de estresse que a planta está submetida. Então, não dá para cravar aqui, ó, para zinco você vai aplicar 1 kg de zinco via solo, ou, sei lá, 200 gramas via foliar. Não dá para cravar, depende muito do tipo de estresse, do tipo de planta que nós estamos lidando, porque tem plantas que absorvem mais determinado tipo de nutriente, tem plantas que absorvem menos. Então, nós temos que considerar aquela faixa de suficiência, que é o valor adequado de concentração para cada nutriente, para cada planta. Se eu aplico um determinado nutriente e ele fica acima da faixa de suficiência, caminha para a faixa de toxidez, eu não estou contribuindo para minimizar o estresse, eu estou inserindo, aplicando um outro tipo de estresse na planta. Então, é extremamente difícil responder essa questão, não aplique X gramas desse nutriente via solo ou via foliar. Não dá para responder, Nelson. Tem que considerar caso a caso. Também tem a questão com relação ao fertilizante. Primeiro, preciso definir se eu vou aplicar via foliar ou via solo. Se eu vou aplicar via solo, posso fazer o uso de determinados tipos de fertilizantes. Se eu vou aplicar via foliar, já são outros fertilizantes. Então, também não dá para cravar uma resposta. E aí vem uma última pergunta com relação aos nutrientes. Qual nutriente aplicar? Vai depender também do tipo de estresse que a planta está submetida. Vamos pensar numa condição de estresse hídrico, onde há uma série de alterações com relação à osmorregulação dentro da planta. Então, nesse caso, se eu aplico potássio, sódio, eu posso contribuir com os processos de regulação osmótica e aumentar a tolerância da planta. Em outras situações, pode ser que o potássio e sódio já não traga uma resposta tão boa, se eles forem aplicados. Mas o nutriente que está na moda para ser aplicado, aliás, nem é nutriente, é elemento benéfico, é o selênio. Tem sido utilizado para mitigar estresse, seja ele de ordem biótica, abiótica, os mais variados tipos de estresse. Então, a mensagem que fica
com relação a essas perguntas, Nelson, é que não há uma receita de bolo. Não temos condições de cravar uma resposta para cada tipo de pergunta, porque tem que considerar inúmeros fatores, sejam eles o genótipo que eu estou trabalhando, o tipo de solo que eu estou trabalhando, a condição climática que essa planta está inserida, qual é a disponibilidade do produtor em comprar bioestimulante ou determinado tipo de fertilizante, seja ele para aplicação via solo ou via foliar. Então, temos que estudar cada caso, não dá para responder de maneira geral. Flávio, já estamos indo para o final, te agradeço demais, é extremamente enriquecedor. Eu agradeço em meu nome das milhares de pessoas que vão assistir. Você teria alguma consideração geral a fazer? E eu quero ampliar essa questão um pouquinho, e que me causou uma certa curiosidade. A ciência hoje, tá? Em relação a essas questões que a gente está falando, de nutrientes, estresse, ela ainda está muito longe de ter um conhecimento básico e aplicado para a gente conseguir gerar recomendação. Por exemplo, hoje a gente tem as tabelas de recomendações locais, quer dizer, a ciência avançou, nós conseguimos chegar a um documento que, na média, funciona e tal, e o agrônomo lá, ele tem que ajustar as coisas. A pergunta, quão longe nós estamos de ter, vamos dizer, uma recomendação para várias culturas, vamos dizer, similar a esses boletins de recomendações que nós temos para o Brasil, para estresse de plantas, e olha, se está acontecendo isso, faça... A quão longe a gente está longe disso, hein? E as considerações gerais, né, Flávio? Nelson, eu diria que nós estamos engatinhando com relação a essa questão. Embora o número de estudos tenha aumentado consideravelmente dos anos 2000 para cá, cada ano que passa, mais estudos estão sendo conduzidos visando mitigar estresse em planta. Mas até chegar no campo, como você falou, para essa cultura, ela está sob tal tipo de estresse, aplique X quilos deste ou daquele nutriente, via solo ou via foliar, estamos muito longe ainda. Por mais que o tema seja extremamente interessante e que a nutrição de plantas pode contribuir efetivamente para minimizar os estresses aos quais as plantas estão submetidas, até chegar nesses boletins de recomendação ainda vai muito tempo. Diria que a maior parte do conhecimento hoje está em empresa, principalmente com relação aos bioestimulantes. Mas, às vezes, dependendo do tipo de empresa, esse conhecimento fica represado. Assim como fica também, às vezes, em universidades. Nós somos muito bons em fazer estudo, mas pecamos muito na transmissão dos resultados para o campo. Nós precisamos melhorar muito essa questão. Então, às vezes, o conhecimento fica represado em empresas, às vezes em universidades. Então, temos que trabalhar melhor essa questão para que seja de fato aplicado o conhecimento no campo, na prática, que é onde precisa, que é de onde vem o alimento que nos sustenta. E como consideração final, Nelson, o que nós vimos, e acho que fica claro, observando os estudos que estão sendo conduzidos hoje em dia, é que a nutrição de plantas pode efetivamente contribuir para minimizar os estresses aos quais as plantas estão submetidas e resultar no aumento de produtividade, contribuindo assim para atender a segurança alimentar. Então, sem dúvidas, a nutrição é uma ferramenta extremamente poderosa para a mitigação de estresse e aumento de produtividade. E aí, aqueles que nos assistem, sejam alunos ou pessoal de empresa, se forem alunos, serão muito bem-vindos se quiserem fazer uma pós-graduação no programa de Ciência do Solo da Universidade Federal
de Lavras. E aqueles que estão em empresas também, se quiserem nos procurar para trabalharmos em conjunto, avaliando desde processos fisiológicos até processos mais práticos, como a recomendação efetiva de doses para mitigar estresse, nos procurem. Eu estou disponível aqui na Universidade Federal de Lavras e fico aguardando o contato de vocês, seja para tirar dúvida ou para fazer algum trabalho em conjunto. Flávio, excelente, magnífico. Isso aí é uma transmissão de conhecimento fantástico. Te agradeço. Flávio, muito, muito obrigado. Abração, Flávio. Eu que agradeço muito mais uma vez, Nelson, pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto que eu gosto demais. Um abraço para todos que nos assistem.